a sorte, a boa fortuna é uma das luzes que nos guia sem nós, e nos leva de um lado para o outro, às vezes sem nós pensarmos que isso vai acontecer. Um dos projetos que nós temos em Berkeley é um projeto de histórias orais. Nós começámos a recolher histórias orais de pessoas da comunidade portuguesa, porque eu não posso, eu tenho que me pôr em pé, está bem? Okay. Nós começámos a fazer, a recolher histórias da comunidade portuguesa, porque a comunidade portuguesa da Califórnia é mais antiga do que o próprio Estado. Começaram a chegar portugueses à Califórnia em 1835, momento em que o Estado da Califórnia era um território e não um Estado da União. Portanto, a nossa presença no Estado da Califórnia é anterior ao Estado. E temos tido uma continuidade nessa presença portuguesa. E a presença portuguesa tem sido muito importante. Toda a gente pensa que a coisa mais importante do Estado da Califórnia, a maior exportação, a maior contribuição para o PIB é o desenvolvimento do Vale de Silicon, mas isso não é verdade. A maior contribuição para o PIB da Califórnia é a agricultura. E a agricultura foi estabelecida pelos portugueses. Foram os nossos antepassados que estabeleceram, que se dedicaram aos primeiros rebanhos, formaram os primeiros rebanhos, formaram os primeiros laticínios, que tiveram regiões da Califórnia com artículos e frutícolas para sustento, para os... Tá? Tudo bem? Para que todas as necessidades das duas maiores cidades da Norte da Califórnia. Infelizmente, nós portugueses temos uma capacidade ímpar em tornar-nos invisíveis. Nós muitas vezes dizemos, o Fernando Pessoa, se fosse inglês, toda a gente conhecia. O Camões, se fosse francês, toda a gente sabia quem ele era. Mas a culpa não é dos outros, é nossa. Nós não sabemos badalar o nosso sino. Nós tornamos-nos invisíveis. E os portugueses que saem fazem exatamente a mesma coisa. Nós queremos passar despercebidos o mais possível, que é para não termos problemas neles. E eles passaram tão despercebidos que na história oficial da Califórnia está a presença dos irlandeses, que eram meio dúzia de gatos pingados, os italianos, os mexicanos, esses sim, que são muitos, porque aliás a Califórnia era México, 3/4 da Califórnia foi retirada pelos Estados Unidos ao México, no acordo que fizeram, portanto, não, era México, justifica-se, e os chineses. Todas estas comunidades estão representadas na história oficial da Califórnia. Os meninos na 4ª classe, quando aprendem a história da Califórnia, ouvem falar nos feitos destas pessoas todas. Dos portugueses a gente nunca teve lá. Ninguém sabe que teve lá uma única pessoa. E eu e outros colegas começámos a ficar um bocadinho chateados com a coisa, não é? Já deu para ver que eu não sou assim de não badalar o sino. E então nós começámos a fazer alguma coisa e formámos um centro na biblioteca de investigação da universidade para fazer formação de histórias orais, para depois inserirmos estas histórias orais em trabalhos e textos que, de certa forma, nós pretendemos que o objetivo final seja inserir a história dos portugueses na Califórnia na história do próprio DOC oficial do Estado da Califórnia. Nós não queremos necessariamente cantar para os meninos de coisa. Então fui fazer uma entrevista de uma senhora que eu conhecia há montes de anos, desde que eu era jovem, e ia à casa dela e do marido. E estávamos lá sentados, muito bem sentados, eu a fazer perguntas à senhora, e a senhora gosta muito de história. E então eu estávamos a perguntar quem era o seu pai, quem era a sua mãe, onde é que... Mas essas coisas normais que a gente pergunta, não é? E a meias tantas, a senhora diz, antes de ir embora eu quero mostrar uma caixinha muito engraçada que encontrei em casa dos meus pais, quando fui para a vender. E então eu disse, está bem, pronto. Então ela traz-me uma caixinha, assim aquelas caixinhas onde vêm cartões ilustrados, não é? Uma caixinha e entrega-me, abre a caixinha. E dentro da caixinha estava por volta de 90 cartas escritas à mão. 40 e tal, da avó, desses que vivia na Ilha Terceira, numa freguesia que eu nunca lá estive, eu já estive na Ilha Terceira, mas não sei onde é esta freguesia, chamada Agualva, quer dizer, no meio de nada.
e que, primeiro, ela era letrada e que ela escreveu aos 4 filhos. Todos eles viajaram para a Califórnia com menos de 16 anos, sozinhos. E eu vou-vos dizer porque em pouco tempo. E isso é muito interessantíssimo. Eles saíram da ilha terceira, do meio do mar, em barcos, para Nova Iorque. Em Nova Iorque tinham que se virar e arranjar maneira de encontrar comboio, qualquer maneira para chegar à Califórnia. No princípio do século XX. Estas cartas foram escritas por esta senhora Maria Inácia. Portanto, não fui eu que escrevi o livro, mas escreveu o livro foi a Dona Maria Inácia, mas como ela está morta, não podia estar viva. Então venho eu em representação. Nós podemos fazer aqui uma cena e chamá-la, mas pode ser um bocadinho... Alguém aqui é mãe ao Pai Santo? Não pode ser. Pronto. Então, o que acontece? Esta senhora foi escrevendo as cartas aos seus filhos que iam saindo paulatinamente conforme faziam 15 anos. E depois chegavam à Califórnia, arranjavam trabalho e iam trabalhar. E quando eu vi uma coleção de 40 cartas, todas escritas pela mesma pessoa, vocês podem achar que isto é uma coisa normal, há mais de 100 anos, não é? Entre 1906 e 1916, isto é assim um achado, é como se eu fosse a trabalhar em medicina e tinha descoberto a cura para uma doença muito rara. Isto é uma coisa preciosa, porque não se encontra. E então eu dediquei-me ao trabalho de fazer a transcrição das cartas. Pretendemos, se calhar, fazer a tradução, porque todos os descendentes da Maria Inácia, muito poucos falam português. Eles não têm acesso às palavras da avó. E, portanto, nós pretendemos traduzi-las, mas esse é outro pesadelo. Portanto, aqui temos a Maria Inácia Cota Menezes Vaz, filha do escrivão da freguesia da Água Alva. Portanto, ela sabia escrever porque ela ajudava o pai. Esta senhora é viúva e tem 5 filhos, rapazes. E, nomeadamente, o Manuel Vaz, o Evaristo Vaz, o José Vaz, o Ezequiel Vaz e o Augusto Vaz. O Manuel Vaz é também o pai, de Maria de Joane Vaz Câmara, a senhora que eu entrevistei e que tem muito a ver com o substitutismo, que eu pus como coautora, porque realmente ela merece algum crédito, que ela que deu as cartas. Portanto, estas são as personagens. E a maioria das cartas, como as cartas já estavam guardadas pelo Manuel, a maioria das cartas foram dirigidas ao Manuel. Não, os outros, ela não sabe onde estão as cartas dos outros. Portanto, temos o tempo. Quando é que nós enviámos estas cartas? Estas cartas foram enviadas por Maria Inácia para os filhos residentes da Califórnia, principalmente na Nova, como eu disse, e no livro estão as cartas entre 1909 e 1916. Elas foram encontradas pela Joanne quando a mãe morreu e ele teve que parar a casa para vender. Foi lá um cantinho e encontrou a caixinha com as ditas cujas ela não sabia que existiam. Esta data, 1909 e 1916, é muito importante, porque entre estas datas acontecem coisas muito importantes na história mundial, na história portuguesa e na história mundial. Com a implantação da República, com a Primeira Guerra Mundial. Então, nestas cartas da Maria Inácia, nós facilmente percebemos como é que essa história, com letra maiúscula, que nos massacram nas aulas, que nós temos que aprender o que fez o rei não sei quanto e o que fez a rainha, que realmente eles fizeram muito pouco, porque quem fazia eram as pessoas que viviam as consequências dessa história. E é isso que nós vemos, como é que essa história, com letra maiúscula, vai construir a história de cada pessoa. E essa história nós lemos nestas cartas. A senhora descreve as alterações ao filho, porque já eles foram indo, portanto, em algumas das cartas, alguns dos filhos ainda estavam com ela. Ela descreve as dificuldades que tem em consequência desta lei ou daquela lei. Ela é uma senhora muito católica
E, claro, quando veio a Primeira República, aquilo não começou a não funcionar tão bem. Então, em vez de ser a Igreja a organizar as procissões, era ela própria. E ela é que ia contratar padres, sabe Deus onde. Mas toda a forma como a população se ia adaptar às alterações político-sociais vem descrita nessa carta, nestas cartas. E depois, de vez em quando, nós fazemos descobertas que nunca imaginámos. Nós, aqueles que trabalhamos a comunidade portuguesa, não encontrávamos explicação para o facto que de 1916 de 1914 para 1917, o número de portugueses a emigrarem para os Estados Unidos diminuiu 30 mil por ano. Nós não percebemos porquê. E pensávamos que teria sido porque em 1916 os Estados Unidos declararam, houve uma estipulação, uma legislação que afetou a imigração, que se chama The Literacy Law, que dizia que cada pessoa que emigrasse para os Estados Unidos com 16 anos ou mais tinha que ser letrado na sua língua materna. Nós presumimos, que às vezes os académicos também presumem, fizemos a dedução lógica. Isto só quer dizer que a maior parte dos portugueses que emigravam eram analfabetos e, como tal, deixaram de poder ir. Lógico, não é? Mas não é a única explicação. Em realidade, não é a melhor explicação. A razão é que a Primeira República, no momento em que começa a ameaça da Primeira Guerra Mundial, há a emissão de uma lei que proíbe, a lei dos Mancedos, que proíbe que qualquer homem entre os 16 e os 49 anos seja possuidor de passaporte. Os passaportes foram retirados a todas as pessoas do sexo masculino entre os 16 e os 49 anos. Eles não podiam emigrar, porque eles não tinham passaporte. Então quem é que emigrava? As mulheres letradas, essas sim eram muito poucas, e os meninos, porque depois dos 49 anos já ninguém emigrava. Não é? Não dá. Já não valia a pena. Portanto, os meninos é que emigravam, e foi o que esta senhora fez. Esta senhora tinha a sorte de a irmã dela, e nós vamos ver a fotografia da irmã dela, eventualmente a irmã dela estava casada na Califórnia, em Oakland, com um senhor que era um advogado da comunidade portuguesa, um senhor muito importante da comunidade portuguesa. E, portanto, ele pesava todos os documentos para os sobrinhos, alguns deles afilhados, o Manuel era afilhado dele, para irem para a Califórnia. Portanto, estamos a falar de cartas dirigidas a pessoas da vossa idade. E é muito engraçado, porque é uma faz tudo e mais alguma coisa. Arranjam-lhes namoradas, dizem para não se casarem, depois zanga-se com as namoradas que arranjou aos filhos. É uma coisa. É muito interessante. Mas pronto. Então vamos ver a história. Temos aqui um pouco do que eu já vos disse. Esta é a história, com letra maiúscula, que nos vai. Que está enquadrado, vai acontecer durante o período destas cartas. Sendo realmente o mais importante o colapso da monarquia e a Primeira Guerra Mundial. Também as alterações políticas em relação à imigração nos Estados Unidos. Depois temos a história com letra pequena e a mim faltam uns acentos aqui porque isto é muito complicado fazer acentos nesta coisa. Desculpem lá. Então, basicamente, a história do núcleo familiar composto por Maria Inácio e seus filhos, é o que nós temos aqui, as alterações na estrutura familiar devido às condições de vida na terceira e as condições sociopolíticas de Portugal, e a vida comunitária tanto na terceira como na Califórnia e consequências da história sobre o cotidiano das comunidades e das famílias. Aqui temos a cara da nossa querida Maria Inácio. E esta é a parte que para mim mais deliciosa. Vejam como aquela senhora tem cara de boazinha, não tem? Pois leiam vocês as cartas dos meus meninos, que vão ver que nada pode ser mais. Boazinha não tem nada. A boazinha não tem nada. Ai, mas assim um olharzinho tão doce, pelo amor de Deus. Eu já tinha lido as cartas, não tinha escrito. Pois. Esta senhora era uma grande senhora. Sabe, os filhos mandavam dinheiro
usar, a única coisa que fazia com todo o dinheiro que os filhos mandavam era comprar terrenos. Ela comprou terrenos, endividou-se, fazia contratos com pessoas que arrendavam casas. Era uma confusão, ela tinha contratos com metade das pessoas e acumulou uma quantidade de terrenos, casas, e etc. incrível. Tudo com o dinheiro que os filhos tinham mandado. E depois o que ela fazia, ela juntava o dinheiro de todos e punha as propriedades para todos e depois dizias, bom, se tu não queres, fica tudo para os teus irmãos. Era assim, havia uns jogos de sutis ou não de manipulação. Exatamente. Mas ela era realmente uma magnata. Uma magnata nata, não é? Depois, aqui temos o pobre do Manuel. Esta fotografia do Manuel, ele tinha 16 anos. É que uma pessoa com 16 anos naquela altura não havia ligação aérea, não é? As pessoas iam e vinham de barco. Portanto, o que fosse naquele barco ia. O que não fosse naquele barco ia daí a 3 ou 4 meses. Se o mar permitisse. Não é? Portanto, havia sempre aquela ansiedade. Não chega cá no barco. A cidade nos Estados Unidos não é só o currículo dos últimos 2 anos que interessa. Mesmo que a pessoa se esteja a candidatar a um mestrado ou um doutoramento, eles vão ver o currículo da secundária. Eles vão ver se a pessoa ia para a escola para passear os livros ou se ia para a escola para se preparar para o futuro. E é isso que eles querem ver. A pessoa podia ter sido péssima em matemática, extraordinária em umas outras coisas. Isso não é um problema. Há sempre uma coisa que nós temos menos bom, não é? Mas, portanto, eu é que sou muito velha. Todos nós fazemos decisões de vida. E cada decisão que nós fazemos vai impactar muitas vezes o resto da nossa vida. Cada oportunidade que nós perdemos pode nunca mais voltar. E portanto, vocês estão, nesta altura, parece que, pronto, eu sei que nós todos os adultos somos muito chatos, temos não só uma comunidade portuguesa vibrante, mas uma comunidade académica muito boa. Muitas pessoas portuguesas desta área que têm feito. A Universidade do Porto tem-nos enviado muitos alunos, por acaso ontem estive com um, que agora está a fazer pós-doc em Coimbra. Portanto, não quer dizer que vocês vão nunca mais voltam, mas às vezes também quer dizer isso. Nós temos alunos portugueses que fizeram mestrado e doutoramento em Berkeley e que estão em todo lado, em todos os países do mundo. Tem que perceber que se vocês estiverem a falar português, espanhol e inglês, comunicam com 80% do mundo. Ou mais. Essas 3 línguas são as mais importantes. Toda a gente diz mandarim, Pois é, mas toda a gente com quem vocês querem falar na China fala inglês. E se eles não falam inglês, não vale a pena vocês falarem com ele, a não ser que tenham ir à casa de banho. Não é? Portanto, não vale a pena aprender uma língua tão difícil. Não tem sentido nenhum. Aprendam espanhol. Além disso, podem fazer estágios. 2 horas. Não é 2 horas e meia? Hora e meia. Pois, eu para mim seria um bocadinho menos tempo, não sei nada a ninguém. Pode estar aqui algum filho de algum polícia, isto não quer que haja problemas, não é? Mas realmente o espanhol é a língua mais utilizada, mais favorável nos Estados Unidos. Tá? Alguém tem alguma? Tem o que se chama middle school, não é? Que é o médio, é 7º, 8º, 6º, 7º e 8º. E depois temos o high school ou secundário, que é 9º, 10º, 11º e 12º. Durante este período, os alunos têm tirado um certo número de cadeiras. Cada sistema de universidade tem requisitos diferentes. Portanto, qualquer aluno que queira, a Universidade da Califórnia Berkeley tem os requisitos mais altos. Nenhuma universidade dos Estados Unidos exige mais de um aluno, que o aluno tenha feito mais coisas, ou coberto mais área.
na secundária que essa universidade. Portanto, se vão ao site dessa universidade e carregam no botãozinho que diz Studying at Berkeley, undergraduate quer dizer licenciatura, vão ter lá esparragada toda a informação, tudo. Toda a gente aqui sabe viajar na net, não preciso de explicar isso. Okay? Portanto, isto levaria horas de explicar isso tudo, mas eles todos podem perceber. Não posso fazer este curso porque eu não consegui abrir um que estava morto, não vou conseguir cortar uma pessoa viva, pronto, isto não é para mim. Obviamente não era para ele, tinha notas brilhantes em todas as cadeiras, mas ele nunca ia conseguir ser médico. E foi na universidade que ele descobriu isso. Se eles tivessem entrado aqui, tinha que deitar um ano à rua, não é? E não só, na secundária já se fazem escolhas meias malucas, segundo a minha opinião, e que, pronto, mas essa é, se eu fosse ministra eu usaria. Mas como eu nunca vou ser ministra, não há problema. Portanto, esses 2 anos, todos os alunos são obrigados a tirar aulas de tudo. Eu estava em letras, mas tive de fazer biologia, tive de fazer matemática, escolhi estatística porque pensei que me podia ajudar. E na ciência escolhi estudos de ambiente, que também é uma coisa que nós gostamos, queremos que o mundo seja bonito, e assim então eu andei a contar ninhos de passarinhos, nos matos e etc. Mas pronto, todos temos que estudar todas essas áreas e depois vamos decidir. Os SATs são interessantes, vocês devem se considerar com sorte só terem que fazer o TOEFL, mas para entrar em mestrado e doutoramento, a maioria das boas universidades exigem tanto o TOEFL como uma coisa horrorosa chamada GRE, que é um exame que depois de nós o fazermos, mais ou menos assim 4 horas e meia, e nós saímos lá a sentir que deixamos o cérebro em algum sítio e que estamos um bocado vazios. Mas há maneiras de estudar para ele, nos prepararmos para ele, há sites, há várias formas de contornar a situação. Portanto, se ela já tem uma licenciatura, ela pode se candidatar tanto ao mestrado como ao doutoramento, dependendo onde é que ela está, não é? E perfeitamente com esta, colocar de lado os títulos académicos, porque de facto não faz diferença absolutamente nenhuma, nós somos o que somos, aquilo que damos aos outros e portanto não é um título académico que vai acrescentar ou retirar alguma coisa. Penso que por esta introdução já percebemos que a Biolinda tem de facto uma experiência fabulosa, que nos pode transmitir e que pode fazer toda a diferença no vosso percurso profissional. Mas não me alongando mais, porque sei que o tempo está contado e em seguida ainda vão para o Porto, não é? Para fazer o lançamento precisamente do Califórnia na Madrasta dos meus filhos, dou a palavra a quem de direito. Primeiramente à doutora Manela Aguiar, como representante da Associação Mulher Migrante, para se dirigir ao público, e depois à Biolinda, que é por isso que estamos cá, para ouvir. Muito obrigada por ter vindo e nesta casa... Agradecemos muitas vezes que estamos aqui. A doutora Graça, que é secretária-geral, a doutora Ascelina, que é... Ascelina, não, digamos os todos. A Ascelina, que é membro da direção. Eu sou da Assembleia Geral, sou fundadora desta associação, que não é uma associação de mulheres, é uma associação de mulheres e homens que se interessam por questões humanistas e, portanto, que lutam pela paridade e que lutam por um mundo onde mulheres e homens possam, da mesma forma, enfim, participar na vida da sociedade e existir na vida da sociedade. A Associação da Mulher Migrante tem a sorte de poder participar na edição deste livro, que é um livro da professora Biolinda Adão, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Só isto já diz tudo, não é? É realmente uma coisa extremamente importante. E em relação à professora Biolinda, é, como viram, uma personalidade extraordinária, porque não só é uma professora de uma universidade do topo americana, que tem prémios Nobel e tudo quanto lá, não é uma grande universidade americana, uma grande universidade da Califórnia, e julgo eu, agora a Biolinda vai me corrigir se eu digo mal. Na América há a Universidade da Califórnia em Berkeley, é professora de língua portuguesa e culturas lusófonas na Universidade do Estado da Califórnia em São José, e mas além desta faceta de professora muito bem sucedida, é também alguém que se interessa muito, falamos aqui de voluntariado, mas a Biolinda também é alguém que está sempre pronto a fazer o voluntariado, a trabalhar para a sua comunidade e a estudar a sua comunidade. É especialista não só de estudos, que nós dizemos aqui em Portugal, mas estudos da mulher,
Questões de género. Estudos de género. Estudos de género. Estudos da mulher e diferente género, mas sempre. Não é diferente de género, é na América, do movimento studies, mas aqui em Portugal eu acho Já não que se usa. já não se usa. Ah, bom, agora é o gender também. É, porque já não é correto, Não, politicamente não, não. correto estudar só um género. Ah, muito bem. Olha, a nossa perspectiva que é sempre de estudar o relacionamento entre homens e mulheres e não estudar as mulheres contra os homens. Portanto, é especialista nisso, esses estudos, corretamente definido. E aqui também se diz questões de género. Aqui, cada vez mais. Aqui até só se diz questões de género, normalmente não se chama. Nunca se diz estudos da mulher, não passamos por essa fase. Quando E a finança enche a pança com o aval da liderança. Despedimentos em vez de aumentos são os rumos da mudança. Especuladores, ladrões.